Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 14 de maio. E vamos começar a edição de hoje falando que a partir desta quarta-feira os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, podem recorrer à devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo Meu INSS, pelo site ou pelo telefone 135. Agora, é possível saber o nome da entidade a qual o aposentado ou pensionista teve aquele desconto vinculado por meio do serviço e consultar descontos de entidades associativas disponível no aplicativo. Cerca de 9 milhões de segurados começaram a ser notificados ontem, terça-feira, sobre os descontos por entidades e associações. Caso o aposentado ou pensionista constate descontos não autorizados, poderá solicitar a devolução pelos valores no próprio aplicativo ou pelo site do Meu INSS ou pelo número 135. E segundo o INSS, podem ocorrer instabilidades no aplicativo por causa do alto volume de acessos e para ajudar os segurados que não usam meios eletrônicos, que têm uma certa dificuldade, o governo negocia com os Correios a abertura da rede de 8.500 agências para atendimento presencial. A Caixa Econômica Federal abriu um processo seletivo para estagiários com 3.730 vagas distribuídas por todo o Brasil. A seleção conduzida pela Superestágios é voltada a estudantes do ensino médio, técnico em segurança do trabalho e cursos superiores como arquitetura, direito, psicologia, engenharia civil, pedagogia, serviço social, ciências sociais e ciências políticas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Superestágios, que é o www.superestagios.com.br, na seção Processos Seletivos em Andamento até às 23h59 do dia 5 de junho deste ano. E após a inscrição, o candidato terá acesso à prova online, que poderá ser feita no próprio ambiente virtual da Superestágios até a data limite das inscrições. O sistema estará disponível todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. E o resultado final, com a lista definitiva de classificação, será divulgado então no dia 1º de julho e a partir dessa data, a Superestágios iniciará a convocação dos aprovados, conforme a demanda da Caixa, respeitando a ordem de classificação e o turno da vaga disponível. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E vamos falar da sessão da Câmara de ontem. Aliás, as sessões, porque foram 4. Sendo uma ordinária e 3 extraordinárias. E dos 9 projetos em pauta, somente um teve o pedido de adiamento, que é o projeto de autoria dos vereadores Marquinhos Ferreira e Thaís Braz, que assegura o direito a acompanhante especializado para alunos com transtorno do espectro autista, o TEA, nas escolas públicas municipais. O projeto recebeu o pedido de adiamento sine die, ou seja, sem data para voltar ao plenário. O adiamento foi pedido pela Comissão Permanente de Justiça e Cidadania. E ainda teve um projeto que entrou em regime de urgência na ordem do dia, que é de autoria do Executivo e institui o Serviço Público Municipal de Loteria. O documento dispõe sobre a regulamentação e exploração dos serviços lotéricos no âmbito municipal, com o objetivo de ampliar as receitas próprias do município sem onerar os cidadãos. O projeto foi aprovado pela maioria dos parlamentares em primeira e segunda discussão. Em sua justificativa, o Executivo afirma que o modelo de exploração dos serviços lotéricos visa garantir transparência e a eficiência da gestão pública, respeitando os princípios constitucionais e as normas gerais estabelecidas pela legislação federal.
E a concessão dos serviços será realizada mediante processo licitatório, assegurando a participação de empresas especializadas e a geração de receitas de forma sustentável. Os demais projetos foram todos aprovados. Então estamos aqui com a Renata Marques. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Sessão foi longa ontem, né? Longa, mas sem muita novidade, né, Natália? Foi uma sessão que não teve muita discussão ali entre os projetos para ser votados, mas foi uma sessão que levantou algumas dúvidas e questionamento da própria população. A gente tinha, em todas as sessões anteriores, ou na maioria delas, para não generalizar, os votos praticamente muito definidos. Quem votaria em tudo que era a favor do prefeito e aquela oposição já também marcada. E a gente está vendo nas últimas, e inclusive nessa última, na de ontem, pessoas que sempre votavam a favor dos projetos do prefeito votando contra e uma oposição que sempre votava contra votando a favor, que foi o que aconteceu no projeto apresentado ontem sobre as lotéricas. Então, cria-se uma dúvida aí por quem acompanha, né, a população que está acompanhando o posicionamento dos vereadores. O que isso quer dizer? Será que está movimentando para se definir quem realmente é oposição? Será que realmente eles estão trabalhando como a gente deseja, em prol da população, independente de quem está apresentando esse projeto? Então, eu acredito e espero, né, que isso realmente esteja acontecendo, de estar definindo os seus posicionamentos e levando, antes de qualquer coisa, a intenção da população. Eu acho que o mais importante hoje para a cidade, para o governo de forma geral, inclusive o federal, é isso, é votar projetos, votar artigos que sejam realmente interessantes para a população, deixar de lado quem está apresentando ou um questionamento partidário. Falando em questionamento partidário, fica até difícil quando eu falo alguma coisa assim para elogiar algo de alguém do PT, que é o caso do Marquinhos Ferreira, por exemplo. O Marquinhos Ferreira ontem ele usou a tribuna para falar sobre a questão do INSS aqui da nossa cidade. O que acontece? O INSS de Catanduva está fechado e eles alegam que é por conta de estrutura, ou seja, o ar-condicionado não está funcionando e está causando ali o incômodo aos médicos, aos funcionários. E ele, mesmo sendo do partido do governo hoje federal, ele levantou críticas. E isso faz a gente olhar com uns olhos diferentes, que é os olhos de quem realmente precisa votar nas situações que a população almeja, né? E até cobrou deputados, Cobrou deputados, falou do governo. Isso a gente vê com a gente acredito que pode contar nos dedos quais são os políticos que fazem isso. Hoje a gente está numa polarização que o fato de você não concordar com algo que é da bancada da qual você defende, você já é se tornado um traidor. Né? Então, hoje, ou você concorda com tudo que a esquerda fala, ou você concorda com tudo com os que se dizem da direita, ou você não serve para aquele núcleo. E o Marquinhos estourou essa bolha, veio na tribuna, um local onde toda a população tem acesso, assiste, e eu vejo isso com bons olhos. Representando a população, né? Representando a população. E tem também um questionamento que alguns podem fazer. Ah, Renata, mas o ano que vem é ano de eleição. Existem, né, boatos que o Marquinhos vem como candidato também a deputado, acredito que federal, porque no estadual a gente tem a Beth, que acredito que venha novamente. Ou muda de partido. Ou muda de partido, não sei. Mas também tem o Dr. Simval, que é um possível nome, também tem boatos para estadual. A gente tem até o Ricardo Rebelato aí com nomes, supostamente venha a ser também candidato. Então a gente já vê essa movimentação. E quando eles sobem na tribuna para se posicionar contra alguma coisa que não engloba só a cidade, mas engloba toda uma situação da população, isso é muito importante. Ah, mas é por campanha política. A gente não tem como saber. A política ela é exatamente isso, ela é feita de articulações e de decisões. E essas decisões, muitas das vezes, são ali, no momento. Né? É difícil aquelas que vêm muito bem ensaiada, muito bem elaborada. E, mais uma vez, eu acho que é isso que a gente espera da política de Catanduva, não só do Marquinhos, mas de todos. Mais uma vez, às vezes a gente parece um disco arranhado.
posicionamento, é isso que a gente espera de todos que estão lá ocupando a cadeira. Eles nos representam. E existem muitos projetos. Tem projetos polêmicos, como o do Pastor Júlio, que normalmente vêm à tona só por conta, né, da polêmica, mas são projetos que são importantes de serem discutidos. A gente teve aí, em pouco tempo, o próprio David Roger com a questão das escolas cívico-militar, né? Aí teve toda uma abrangência, mas o projeto não é dele. Realmente não é, mas trouxe à tona. E é esse o papel do político e é isso que a gente espera. E Renata, semana passada você falou aqui sobre a ACE, né, aquela verba do deputado federal Paulo Bilinski, que trouxe 300 mil para a ACE, né? Isso. Para o elevador. E parece que agora tem novidade. O Ministério Público, né, ele está cobrando um posicionamento da movimentação desse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro precisa chegar à ACE, né, porque ele tem um intuito público, né, um intuito da população. A dificuldade para subir até o último andar, que é onde tem o salão deles, ali onde tem palestra, tem cursos e tudo mais, vai ser uma nova casa dos contabilistas, então é no último andar, é necessário esse elevador e a verba está aí, né? E a gente já acho que já vai para quase um mês da visita do Paulo aqui na cidade de Catanduva, da reunião da qual eu também participei com o prefeito, com o Marcos Cripa, fazendo uma movimentação para resolver de forma que não seja ilegal, que não cause problema a nenhuma das partes, porque a preocupação da prefeitura é transferir esse dinheiro e depois causar algum transtorno. Mas a gente está vendo tudo muito parado. Na reunião, mais uma vez, eu participei, ouvi, ninguém me contou, eu estava presente, fui convidada pelo presidente da ACE, o Fábio Manzano, participei dessa reunião e foi dito que na próxima sessão já apresentaria algo, né, como um projeto de lei para resolver essa questão e esse projeto resolveria outras verbas, né? Outras emendas PIX que poderiam vir para Catanduva, mas até agora não foi apresentado, a gente não vê nenhuma movimentação. Perguntei para alguns vereadores e a resposta foi: a gente está se movimentando, a mesa está providenciando, mas é uma coisa que tem prazo. E uma vez que esse valor não for resolvido, não for destinado para o que veio, ele é devolvido. Ele é devolvido não para o deputado, mas ele é devolvido para o governo federal. Então esse dinheiro volta, né, para as mãos do presidente Lula e ele volta como se ele nunca tivesse existido, para ele fazer o que bem entender. E a gente está vendo, mais uma vez, tantos transtornos, né? Agora a questão do INSS, os empréstimos em nome de aposentados que aposentados não fizeram, descontos irregulares. Então, a gente que não apoia, não concorda com esse atual governo, saber que esse dinheiro pode voltar, sendo que ele atenderia a nossa cidade, é algo inimaginável, né? A gente precisa realmente, e mais uma vez eu estou vindo aqui para cobrar a posição deles. Olha, a gente está fazendo, na próxima sessão a gente vai apresentar, estamos passando para as comissões, mas se posicionar. Questionei o Fábio Manzano se tinha alguma coisa nova, ele não recebeu nada, não sabe de nada. Então, mais uma vez, Natália, a gente parece, às vezes, um disco riscado. A gente fica aqui repetindo sempre as mesmas coisas, cobrando, mas é exatamente... Nada sai do lugar, Não né? sai, porque falta resposta. Falta celeridade, vamos acelerar aí, porque a ACE precisa, as pessoas que frequentam ali, os associados, e agora vai ter a parte de contabilidade, então a população precisa e aguarda essa resposta. E o dinheiro veio, né? O deputado, ele destinou esse dinheiro para isso. Não tem o porquê enrolar tanto para resolver um problema de uma verba que já está no cofre da prefeitura e que precisa apenas de um trâmite burocrático, de um trâmite legal e repassar, porque o quanto antes esse elevador for feito, né, for colocado, mais pessoas vão se beneficiar disso. Isso mesmo. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica quanto para quem vai.
A agência do INSS de Catanduva não está mais realizando perícias médicas desde março deste ano. Inclusive, isso foi um dos assuntos comentados pelos vereadores durante a sessão de ontem. Eles comentaram que recebem diariamente muitas reclamações de catanduvenses que precisam se deslocar para outros municípios para conseguir atendimento. E um dos motivos seria a falta de climatização adequada, ou seja, a falta de ar-condicionado nas salas de atendimento, que estaria então gerando desconforto a médicos e pacientes e, consequentemente, inviabilizando os atendimentos. E a OAB de Catanduva, através da Comissão de Direito Previdenciário, tem recebido também muitas reclamações desse tipo e também está coletando informações para encaminhá-las ao Conselho Seccional e até ao Conselho Federal da Ordem, que tem competência para pressionar por uma solução. Eu acho até que seria interessante receber a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Catanduva, a advogada doutora Andresa Veronese, para tirar dúvidas da população, o que pode ser feito, a quem recorrer, enfim, fica o convite aberto. E nós procuramos o INSS, que informou que a unidade está sem o serviço desde março por questões estruturais e que as agências mais próximas com perícia são as de Novo Horizonte, Olímpia e Rio Preto. E já está em funcionamento o Poço da Saec, no Alto da Boa Vista. A captação de água é do aquífero Guarani e vai dar um suporte no abastecimento de toda a cidade. Aqui era uma necessidade grande, pois havia um poço com muita pouquinha vazão. Essa região às vezes recebia água lá da Santo Antônio, então tinha muita necessidade. E aí, com as nossas economias, um grande investimento aqui de mais de 5 milhões, quase 6 milhões de reais, para colocar esse poço em funcionamento. Foi a perfuração de um novo poço do Guarani, que ele está com 760 metros de profundidade, quase 300 mil litros de água por hora. É um poço que dá uma certa tranquilidade, não só para essa região, como também, na necessidade, a gente encaminha essa água para a cidade toda. Ele dá um suporte para toda a cidade, assim como os demais. São 5 poços desse do Guarani no município. Exatamente, os aquíferos Guarani, então, são esses mais profundos, são eles que têm todo um investimento grande para que realmente possa captar bastante água. Todos eles conseguem encaminhar água para todos os bairros. Então, além de no bairro que ele está ser muito bem servido ao redor, mas todos eles também conseguem encaminhar água para qualquer ponto da cidade quando da necessidade. Então esse seria o número 73 de poços, 5 do Guarani e os demais, os 68, todos do aquífero Bauru, aonde realmente dá uma tranquilidade, Nós que passamos aí 2021 com uma seca muito grande, porém não faltou água, mas a instalação, a construção desse poço era fundamental, bem como colocar o outro poço do Guarani em funcionamento lá na Vila Ingrácia, ao lado ali do Salamanca, aonde também aquele poço capta hoje 270 metros cúbicos, ou seja, 270 mil litros por hora. Isso nos dá uma tranquilidade. Isso era uma missão para poder realmente, agora tenho ainda o projeto para mais um Guarani, aí sim, talvez ficaria completo, que é na região do Nova Catanduva, aquela região que tem pouca água e que tem crescido muito todos os anos. Cláudia, é importante a gente tocar no assunto que você falou, que agora a gente vai começar um tempo um pouco mais seco, A gente sabe da necessidade, da conscientização, de economizar água, evitar, por exemplo, lavar a calçada, que ainda é uma prática que a gente vê as pessoas utilizando a água de maneira errada. Exatamente, A gente sempre brinca assim, nós temos uma água muito barata, por isso a gente fala assim, quando você tem água barata, eu vou então lavar a minha calçada. Gente, mas a água não é infinita, Na verdade, nós precisamos sempre, a gente está pedindo essa conscientização, principalmente, como você falou, nas épocas de queimada, de seca. Se você perceber,
que amanheceu na sua casa lá todo com queimada no quintal, à tarde a pressão de água da sua casa baixou. Por quê? Porque o volume gasto, né, de todo mundo lavando essas casas, lavando as calçadas é muito grande. Então, portanto, se a gente tiver 3, 4, 5 dias seguidos de queimada e todo mundo resolver lavar, você vê que por mais que tenha uma estrutura maravilhosa, mas realmente os reservatórios baixam com certeza e você tem uma baixa pressão na sua casa também. Portanto, isso é muito importante, né? Momento de seca tal, tenha cautela aí com o gasto de água, esse bem tão importante, né, que chega aí na sua casa com tanta qualidade e com preço muito acessível. O Pai tem convênio com vários médicos de Catanduva. Você terá acesso a médicos especialistas atendendo em consultórios particulares. Fale com o nosso pessoal. Deixe o Pai ser o plano da sua empresa. Empresa que tem Pai tem tudo. Pai, tanto para quem fica quanto para quem vai. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.